Olha, se eu tivesse que definir para vocês assim, numa frase, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é uma palavra grande. A definição do que é glória de Deus é muito grande. Mas nós podíamos resumir dizendo isso. A glória de Deus é tudo que Deus é e é tudo que Deus faz. Então, quando você nasceu de novo, você se tornou morada no teu espírito. Veio morar em você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus. Você se tornou templo do Espírito Santo. Agora veja bem, não é possível você ter um pouquinho de Deus. Ou você tem a Deus e tem a totalidade dele, ou você não tem nada. Agora, uma coisa é possível. Você permite que ele se manifeste um pouquinho. Não permitir que ele se manifeste de maneira nenhuma, ou permitir que ele se manifeste o máximo possível que é possível para você. Ok? Isso é hospedar a glória de Deus. É a maneira com que você permite que Deus se expresse na tua vida, através de você e em você. Às vezes, nós recebemos a Jesus, Ele está vivendo na nossa vida. Imagine que a sua vida é como uma casa grande, você é uma mansão, bonita, uma grande mansão, você é essa casa de Deus, uma grande mansão, muitos quartos, muitas salas, e aí você recebe Deus e diz assim para o Senhor: agora Senhor, você fica aqui na sala de visitas, no resto o Senhor não toca não, não vai não, que esse resto controlo eu. Sabia que muitas vezes é isso que nós fazemos com o Senhor? Nós dizemos: Senhor, o Senhor me abençoa com saúde, mas Senhor, o meu dinheiro, o Senhor não toca não, nessa sala aí, na sala da grana, o Senhor não entra não. Senhor, no meu tempo, o Senhor quem decide sobre o meu tempo, o que eu vou fazer, quando vou fazer, sou eu, não toca não, nessa sala o Senhor não entra. E aí, assim por diante. Isso é uma maneira de hospedar, é isso que é hospedar a glória de Deus. Ele está em você, a glória está em você. Amém? E como nós hospedamos, nós podemos hospedar desde uma hospedagem excelente, até péssima, até uma hospedagem muito pobre. E quando nós hospedamos de maneira muito pobre, sabe o que acontece? Nós ficamos sem ver a glória de Deus na nossa vida. E as outras pessoas que estão conosco ficam sem ver a glória de Deus também. Sabe por quê? Porque Ele quer manifestar a glória dele através de você. Esse é o plano central de Deus. Manifestar a glória dele através de você. Amém? Você foi feito por Deus, Deus pensou em você na eternidade com esse propósito. Manifestar a glória dele em você e através de você. Amém? Então hoje nós vamos estudar um assunto muito específico. Porque esse negócio de hospedar a glória de Deus, quando está tudo certinho nas nossas vidas, é muito fácil. Não é fácil? Está tudo certinho, não tem nada de estranho acontecendo, então hospedar a glória de Deus é muito fácil. Mas presta atenção, irmãos, a vida não é assim. A realidade da vida não é essa. A realidade da vida é que nós temos confrontos, nós temos lutas, o inimigo se levanta, ele arma ciladas, ele faz coisas horrorosas na nossa vida, e aí a pergunta fica: como é que nós hospedamos a glória de Deus no meio dessas tribulações? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. E ele está em você. A vitória dele é a tua vitória. Amém. Nós vencemos o mundo porque ele venceu o mundo. Mas qual é a hospedagem que nós temos que fazer então na hora das tribulações? Talvez essa palavra dessa manhã seja para você. Talvez você esteja passando aí por um momento assim de aflição, um momento de tribulação, um momento que você não sabe se vai dar, se não vai dar, um momento que você não sabe o que vai acontecer, e você está dizendo: ai, normalmente quando isso acontece é difícil hospedar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma se manifesta. A nossa alma são as nossas emoções, é a nossa razão, é o nosso intelecto, e aí nós olhamos às vezes para as coisas que estão acontecendo, na nossa mente natural, nós dizemos: isso não vai dar. E nós esquecemos que temos a glória de Deus, temos Deus na gente, e a Bíblia diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não há impossíveis para Deus. Há impossíveis para mim e para você, não para Deus. Então
Então, se nós hospedarmos a glória de Deus, nos momentos de tribulação, nós vamos ser vitoriosos. Sabe, amados? Nós gostaríamos, e eu também gostaria, eu creio que todos vocês gostariam, de viver uma vida sem provações. Quem não gostaria? E eu gostaria muito. Mas, amados, a provação tem um motivo nas nossas vidas. A tribulação tem um motivo nas nossas vidas. Sabe qual que é? Levar você para um outro nível. Assim como quando você está estudando, você é um estudante, para você passar de um ano para o outro, você tem que ter o aprendizado, você tem que provar que aprendeu. E sabe, às vezes nós ficamos no mesmo ano espiritual da nossa vida. Segundo ano primário, recebemos Jesus, já fazem 15 anos que recebemos Jesus e não saímos daquele nível. Primeiro ano primário, segundo ano primário. E o Paulo reclamou isso. Ele disse, vocês já tinham que ser adultos, mas ainda tem que dar leitinho para vocês. Como tratar vocês como se fossem bebês. Isso tudo por causa da maneira com que a gente hospeda a Deus. Porque nós, quando as coisas vêm, nós não temos a ideia que Deus tem. Amados, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós temos que mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente natural, ela pensava de acordo com o pecado que dominava ela. Mas agora, você tem uma nova natureza, você recebeu Jesus, Jesus vive em você, você tem uma nova natureza de filho de Deus. E agora o que acontece? A mente tem que ser transformada. Então, há várias maneiras de que nós podemos olhar o mesmo problema. E essas maneiras com que nós olhamos um problema, quando ele vem para a gente, definem que tipo de hospedagem eu estou fazendo. São essa maneira com que nós olhamos que produzem as atitudes que nós tomamos. Como você vê a coisa, isso vai determinar o que você vai fazer com aquilo. E isso vai dizer que tipo de hospedagem está fazendo. Deixa eu dar um exemplo, pessoal, e a gente vai mover para frente. Houve um tempo que Israel estava em guerra, e naquele tempo as guerras eram diferentes, estava Israel desse lado, e estava aqui os filisteus desse lado. E aqui tinha um vale no meio. E aí então tinha um camarada de uns 3 metros e tanto de altura, do lado dos filisteus, e ele tinha uma lança que mal cabia na mão de um homem comum, normal, de tão grossa que era aquela lança, e a espada do cara era uma coisa exagerada. E aí então esse camarada resolveu zombar do povo de Deus. Ele saía por 40 dias, a Bíblia nos diz que ele saía do meio da fileira dele, e eles ficavam enfileirados e tal, e ele saía do meio das fileiras, e eu vou traduzir isso nas minhas palavras. Ele dizia nas minhas palavras mais ou menos assim: como é que é? Tem homem aí? Como é que é? Tem homem aí ou não tem? E ele disse, se tem homem aí, venha lutar comigo. Quem ganhar, ganha a guerra. Não precisa perder muito tempo. Vamos resolver aqui. Tem homem aí, venha. E a Bíblia diz que durante 40 dias ele fez isso. E sabe, quando ele fazia esse desafio, o pessoal olhava para ele, e esse olhar que nós damos para as coisas é como nós estamos hospedando a glória de Deus. O pessoal olhava para ele e dizia, ai, que tamanho de homem, se eu chegar perto dele, eu vou parecer um gafanhoto. Olhava na lança dele e disse, é do tamanho de um eixo de tecelão, que é aquele negócio que eles usavam para tecer as lãs de ovelha, né? Olhavam na espada e diziam, a gente não pode. A gente não pode. Mas de repente chega um garoto, naquele tempo ele era garoto mesmo, assim estava mais não estava para guerreiro, não tinha nada de guerreiro, não parecia guerreiro, estava mais o Davi, ele estava mais para, como é que é esse pessoal que faz desfile de moda? Ele estava mais para top model do que para outra coisa. Ele tinha olho bonito, cabelo assim, meio avermelhado, era um tipo, o menino. E ele vai chegando e tal, e quando ele chega, adivinha, ele chegou na hora do desafio. E o cara estava lá, e ele olha para cá e olha no pessoal, e ninguém tem reação nenhuma. E veja, ele pensou assim, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Porque ele começou afrontando o pessoal e daí acabou afrontando o Deus do pessoal. Porque quando você é afrontado, o teu Deus está sendo afrontado. E ele olhou e disse, mas quem é esse incircunciso filisteu? E o pessoal ouviu, tem alguém aqui falando alguma coisa? E estava todo mundo procurando alguém, né, para salvar a honra, pelo menos. Né?
E eles foram correndo para o Saul, que era o rei, e disseram, olha, tem um doidão aí, um garoto, acho que ele não está muito certo da cabeça. E ele está dizendo isso. Mandaram levar o Davi. Tentaram pôr a armadura, não deu certo, ele nunca tinha usado. Aí ele vivia no campo, pegou o cajado dele, pôs umas pedrinhas, 5 pedrinhas, foi num riacho, pôs 5 pedrinhas e disse, vou enfrentar esse camarada. Sabe qual que era a visão que o Davi tinha quando olhava para Golias? Qual era a diferença de quando o povo de Israel inteirinho tinha quando olhava para Golias? Sabe qual que era a diferença? Era assim, o povo olhava e dizia, não posso com ele, é grande demais. O Davi olhava e disse assim, uau, quanto maior o tamanho, maior a queda. Essa é a diferença. Porque o Davi não olhava por ele mesmo. O pessoal olhava por ele mesmo. Como é que eu sei que o Davi não olhava? Está escrito lá na Bíblia. O Davi vai descendo para ele e o camarada olha assim para ele e diz, o quê? Esse povo está doido? Estão pensando que eu sou um cachorro? O cara vem com um pau. Eu não sou um cão para vir contra mim. Está escrito isso na Bíblia. Para vir contra mim com um pau. Aí o Davi olhou para ele e disse assim, ó, você vem contra mim com espada e lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos que você tem afrontado. E tem mais, hein? Eu vou derrubar você, vou tomar a sua espada e vou cortar o pescoço teu, com a sua própria espada, para você aprender de uma vez por todas, você não vai mais ter chance de fazer isso. E todo mundo vai ver o que aconteceu. Gente, isso é hospedagem da glória. Isso é hospedagem da glória. É isso, quando aquilo que tem de Deus em você sai. E adivinhe, e o Davi foi lá e disse que ele foi correndo. E aí ele botou uma pedrinha, ele pegou 5 pedrinhas, e ele botou uma pedrinha e acertou logo no lugar que não tinha nada cobrindo, que era bem aqui assim na testa do filisteu. E o filisteu caiu. Ele foi lá, agarrou a espada e cortou o pescoço dele. E o exército do filisteu se mandou. E aí todo mundo virou macho man. Todo mundo virou homem. Saíram perseguindo, quando os outros correram, eles saíram perseguindo atrás, mas se não fosse Davi, estava todo mundo lá, né? Amedrontado. Entenderam a hospedagem da glória de Deus? O que significa? É como você encara as coisas. Então agora nós estamos nessa hora de tribulação. Como é que nós vamos encarar as nossas tribulações? Porque, irmãos, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ele não disse, talvez aconteça alguma coisinha. E pior, ele disse, se perseguiram o Senhor, quanto mais os servos vão perseguir. Então, você pode esperar que você vai ter tribulação, é certo. Agora, a tribulação não é um problema. O problema é como você hospeda a glória. O problema é quem você libera. Você libera o teu eu ou você libera a glória de Deus? Como é que você hospeda? Vamos olhar isso? Abra suas Bíblias então lá no livro de Atos, capítulo 16. É Paulo era um grande hospedeiro da glória de Deus. Capítulo 16, versículo 16 em diante. O texto diz aí, vamos fazer a leitura? Diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Estava endemoniada. E aquele demônio adivinhava. Ele não adivinhava nada, ele sabia das coisas, porque o demônio é muito antigo, viu as coisas, né? E adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Agora você imagina, você está saindo para orar e de repente sai um endemoniado atrás dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando para vocês o caminho da salvação. Primeira vez que o Paulo viu isso, ele deve ter dito, yes, até o diabo sabe o que a gente está fazendo. E sabia mesmo. E o diabo não estava mentindo não, estava dizendo a verdade. Mas o que aconteceu? No começo foi até interessante, mas veja aí o texto. E isso se repetia por muitos dias. Todo santo dia aquele demônio ia seguindo eles e dizendo as coisas. Irmãos, se existe uma classe de ser que tem perseverança, são os demônios. Esses têm perseverança. Eles não cansam, não dormem. Eles têm perseverança. E tem mais. Existem alguns tipos, classes de demônios, que são demônios familiares. Às vezes estão na família por décadas.
Eu expulsei um da minha família. O nome dele era Vizinho. Vizinho, o nome. Eu fui o primeiro que conheceu a Jesus em casa. Fui o primeiro. Na minha família não tinha história de gente que conhecia Jesus. Eu fui o primeiro, em gerações. Não tinha. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a evangelizar a minha casa, eu ganhei eles para Jesus. Meu irmão está sentado lá atrás. Foi nesse tempo que ele se converteu. E o que aconteceu? Nós comecei a evangelizar e eu tinha uma das minhas irmãs, que é a nossa irmã gênio, que onde ela pôs a mão, ela sabe fazer, ela pinta, tudo que ela tentar fazer, tudo que Deus tinha para a família, botou nela. E ela era muito rebelde. E quando eu aceitei Jesus, ela era uma adolescente. E para fazer o contrário do que estava todo mundo fazendo, porque meu pai e minha mãe se batizaram, e o povo começou a se batizar, sabe o que ela fez? Cortou o dedo e fez um pacto com o demônio, para fazer o contrário. O rebelde. Fez um pacto. Sabia o que estava fazendo? Não. Mas o diabo é diferente de Deus. Deus não aceita de você nada que você não saiba o que está fazendo. O diabo pega tudo, mais ainda um pouco. Até o que você não dá, ele tenta pegar. Então ela fez esse pacto, e aí o tempo foi passando. E aí eu já estava pastoreando uma igreja, e nesse tempo eu estava lá pastoreando a igreja, e eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas estava tudo certinho, assim, aparentemente. E aí um dia eu resolvi orar, eu disse: Senhor, eu vou orar aqui, e eu vou checar esse pessoal, que eu estou com alguma dúvida. E a primeira que eu fui checar foi a minha irmã. Aí eu tinha um escritório de computação do lado da casa, ela trabalhava comigo, e aí eu disse, ela já estava casada, eu disse: você fala para o teu marido aí comer alguma coisa, que nós vamos orar. A Nice estava comigo. E aí nós fomos orar. Nós fomos orar, gente. Ela ficou endemoniada. Ela ficou endemoniada. E aí, vai daqui, vai dali, um demônio terrível, Beelzebul. O Exu, Beelzebul. Aí estava lá, e aí começamos a expulsar esse demônio. E aí eu expulsei o demônio. Ele disse: não, quase matou a minha irmã. E aí, ela contou toda a história depois para a gente. É uma história longa que eu não vou contar, porque eu não quero sair do assunto. Eu quero ficar aqui no assunto, que é a glória de Deus, não do demônio. Mas eu quero contar para você isso por causa que o caso aqui que nós estamos lendo tem a ver com isso. Mas eu quero que você saiba que os demônios não estão no controle, Jesus está no controle. Agora eles ficam se você deixar, dependendo como você hospeda a glória, eles ficam. E aí eu expulsei o demônio, e daí eu perguntei: tem mais algum aí? E ela disse: Vizinho. Aí havia o nome de demônio Vizinho naquele tempo. E não era uma vizinha da esquerda ou da direita. Naquele tempo nós estávamos evangelizando lá em Foz do Iguaçu, que foi a igreja que nós plantamos lá. Estava se convertendo muitos pais de santos e mães de santos, que nós fechamos de centro espírita lá. E o pessoal convertendo e vindo para a igreja. Então, naquele tempo, já tinha aprendido o nome de tudo que era demônio, de tudo, sabia, se manifestava, eu já sabia qual era o demônio. Até hoje sei, se manifestar. Mas olha, aí, vizinho, eu parei, pensei e falei: não deve ser o demônio, deve ser alguma coisa que ela fez com algum vizinho, alguma encrenca, alguma confusão, que ela tem que perdoar e tal. Deixei por isso mesmo. Passou um tempinho, ela chegou em casa de manhã, mas ela parecia assim, viram falar do Lázaro, né, na Bíblia, com chagas. Ela tinha chaga, e na noite anterior ela estava em casa, não tinha nada. No dia seguinte, cheio de coisa, a boca virou assim, do lado. Aí chegou, sempre tem aqueles que sabem das coisas, né? Um disse assim: isso é um ar que dá aqui num nervozinho que tem, vira a boca assim e tal. Eu pensei: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na casa da minha mãe, vamos pegar a mãe, ela vai para o hospital, eu não tenho tempo, eu deixo elas lá. Quando eu cheguei no portão, que apertamos a campainha, minha mãe e meu pai cuidavam do albergue noturno que nós temos em Foz do Iguaçu, que é da missão. O meu pai que construiu praticamente tudo lá, e eles eram os que lideravam. Quando eu apertei a campainha, ela disse: ele está aqui. Eu entendi tudo. E o demônio veio contra ela, mas agora essa vez era diferente. Porque depois que eu expulsei a primeira vez o demônio, ela recebeu Jesus. Ela nasceu de novo. E aí, na primeira vez, ela ficou totalmente inconsciente, não tinha como falar com ela. Não era ela, era outra entidade. Mas agora ela estava sabendo das coisas. E aí a garganta dela fez uma bola assim, sabe?
E o lábio dela fazia assim, rápido. E não podia. E aí esticava, fazia assim, voltava. Eu nunca vi uma coisa igual. Aí nós começamos a orar. E eu perguntei para ela, escuta, você está aí? Ela falou, claro, o diabo está tentando me matar. E aí oramos e expulsamos, né? E ela, aquela vez, o diabo estava trabalhando nela, mas ela não estava possuída. Porque a possessão, para quem não sabe, isso abre um parênteses, é uma lição extra, a possessão é no seu espírito. Quando o diabo possui alguém, a pessoa não sabe o que aconteceu. Existe diferença entre ficar possesso e entre ficar demonizado. Por exemplo, quando fica demonizado, o diabo usa Pedro, quando Jesus disse que ele tinha chaves, aquela coisa toda, e daí Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás, para o Pedro estava demonizado, não possesso. É diferente. Mas agora volta aqui para o assunto aí, oramos e tal, e eu falei, mas o que estava acontecendo? E aí sabe o que estava acontecendo? Tinha ficado vizinho. E sabe o que estava acontecendo? Ela tinha usado a boca dela para cantar. Porque quando nós expulsamos o demônio na primeira vez, eu amarrei o demônio e falei, agora você vai contar tudo, você é mentiroso, está proibido de mentir, vai contar tudo que você fez. Porque eu nem sabia que a minha irmã tinha alguma coisa. Foi o demônio que contou que tinha feito um pacto. Ela foi dizendo, e a Anice foi escrevendo, mais de 18 coisas. A minha irmã, pelo demônio, tinha feito uma teologia. A teologia dela era assim, ó, Deus é bom, porque Ele faz o bem, Ele abençoa as pessoas, mas Deus também é o diabo, porque Ele executa juízo, mata. O diabo, ele é terrível, ele mata, destrói, mas ele também é Deus, porque ele cura as pessoas lá no Espiritismo. Olha a teologia que é essa. E aí ela compunha música, ela toca, o que ela pegar para tocar, qualquer instrumento, ela toca ela compunha música de adoração, pela boca. E aí aquilo tudo que ela tinha consagrado, o diabo estava voltando e querendo usar. Então, veja bem, quando você nasce de novo, você se torna o templo do Espírito Santo, mas a glória que está em você tem que tomar todo lugar na sua vida. A sua boca que adorava quem não devia adorar, agora adora quem deve. Amém. Tem que ser consagrada a sua boca, o seu coração, os seus olhos. Amém. A consagração que vem da maneira correta para você poder hospedar a glória de Deus. Nunca mais ela teve problema depois daquele dia. E aquele vizinho, um belo dia, aí eu expulsei o vizinho, descobri que era um demônio mesmo, expulsei ele, e aí um belo dia, todo no culto, de repente, uma sobrinha minha, uma prima minha, pum, caiu lá, endemoniada. Aí eu falei, ó, leva lá para o escritório, depois eu vou lá, que agora a gente está aqui cuidando das coisas de Deus, não tem lugar para demônio. E aí fui lá, e ela estava assim, quando eu cheguei, entrar no escritório, tinha um sofá, e ela estava atrás do sofá, não tinha como me ver entrando. Quando eu pisei na porta, o demônio gritou lá, não, você de novo! Eu falei, aí já me conhece, né? Então já sabe o que vai acontecer. Era um vizinho. Era um demônio familiar. Indesejado. Era um vizinho. Expulsei ele. Eu falei, ele já conhece mesmo, sai daí. Veja, a hospedagem da glória de Deus vai andar com você enquanto você passa pelos tempos mais difíceis da sua vida. Você não hospeda a glória de Deus só quando está tudo certinho. Mas a nossa tendência, o nosso tipo de hospedar, às vezes é assim, agora está legal, puxa, vou cantar. Hoje eu levantei animado, vou ler a Bíblia. Vou botar um hino de louvor. E aí a coisa de repente fica difícil. E aí você diz, eu não sei o que está acontecendo, acho que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, e Deus não ama você. Porque ele não fica, ele não sai, vai e vem. Não. Você nasceu de novo, foi selado pelo Espírito Santo. Você tem a presença dele. Você pode abafar as coisas, mas ele está em você. E eu fico pensando que ele fica pensando, né? Que Deus fica pensando na gente muitas vezes. O que está dizendo? Eu estou aqui com a minha inteira glória. O que está dizendo que eu esqueci? Mas como é que eu vou esquecer a minha casa? Entenderam? Então, quando entramos nas tribulações, esse é o nosso assunto hoje, e eu quero andar um pouquinho para frente. O que acontece com a hospedagem que hospeda Deus no meio das tribulações? Essa hospedagem vai confrontar os poderes do mal. Gente, sabe por que você foi posto aqui nessa terra? Para confrontar os poderes do mal.
Jesus em você quer pôr as coisas no lugar. Diz o versículo de Efésios, capítulo 1, lá pelos últimos versículos, que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e todos os inimigos vão estar debaixo dos pés. Quem é o pé? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Para pôr os inimigos debaixo dos pés deles, tem que pôr o inimigo debaixo dos teus pés, porque você é a igreja. Entendeu? Então, o Senhor permita que você entre nessas tribulações, nessas angústias, para que você confronte os poderes do mal e ponha as coisas nos seus devidos lugares. Veja o versículo 16. O confronto acontece quando nós estamos normalmente em atividade do reino. Nunca ouviu ninguém dizer para você: ai, ia tudo tão bem, mas daí eu recebia Jesus, agora parece que tudo virou de ponta cabeça. Nunca ouviu ninguém dizer isso? Quando você entra numa atividade do reino, é a mesma coisa que você cutucasse uma casa de moribundo, aquelas vespas horrorosas, e elas saem atrás de você, porque você está em atividade do reino. Não foi exatamente isso que aconteceu com Paulo? Ele ia para um lugar de oração, se reunia muita gente, ele evangelizava, de repente sai um demônio atrás. Entre em atividade do reino e eu garanto para você que você vai mexer com o poder das trevas. Mas eu quero garantir uma outra coisa: quem está em você é maior do que quem está no mundo. Amém. Aquele que vive em você é maior do que o que vive no mundo. Glória a Deus. E ele se manifesta, ele está doidinho para ficar debaixo dos seus pés. Não deixa ele solto por aí. Faz como Paulo fez. Então, se manifesta esses poderes quando você está em atividade no reino. Agora veja o versículo 17. A nossa atividade no reino é conhecida pelos principados, pelas potestades, pelos demônios. Veja aí, esses são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da salvação. O demônio sabe a mensagem, ele só não aceita a mensagem. Mas ele sabe, às vezes melhor do que nós. Ele sabe a mensagem. São servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da salvação. Então olha só, você confronta essas atividades quando você proclama. A nossa atividade no reino faz conhecido para o inimigo quem nós somos e como é o reino de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios para tornar conhecido dos principados e potestades. Esse versículo do capítulo 1 que eu citei, um pouquinho antes. Ele elogiou a igreja, qual é o seu corpo. Entenderam? Então, deixa eu só dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: quem quiser, não diz talvez, quem quiser viver piedosamente será perseguido. É um versículo da Bíblia e não tem talvez nesse versículo. É uma afirmativa. Será. Então, faz o seguinte: se você não está sendo perseguido, se está tudo muito bom, desfruta desse período que Deus tem para você, porque a perseguição vem, porque você será perseguido. Porque você está trazendo o reino de Deus, confrontando as forças, você está confrontando. Isso é a hospedagem genuína, é aquela que confronta as forças do mal. Se Jesus em você não tem confrontado as forças do mal, fica antenado, como diz o pessoal aí, né? Se liga, porque alguma coisa não está muito bem. Porque se você se manifestar, se o reino se manifestar, o inimigo se manifesta. Mas não tenha medo, ele se levanta para cair. Amém. A vitória já é tua, pelo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Terceira coisa, versículo 18, veja só. O inimigo vai persistir até que você assuma autoridade espiritual sobre ele. Olha o que diz o versículo 18. Se repetia por muitos e muitos dias. Então Paulo, já indignado, ele falou: para, chega dessa lenga-lenga. Eu sei o que nós estamos fazendo, todo mundo sabe o que nós estamos fazendo, não precisa de demônios tentando anunciar, dando uma de engraçadinho, sai dela, no nome de Jesus. E o demônio, gente, você não precisa ter medo dos demônios, gente. Você tem autoridade sobre eles. Eles têm que ter medo de você. Eles têm que ter medo de você. Quando Jesus passava, os demônios, tem um texto na Bíblia que diz que eles começavam, Jesus estava passando num certo lugar, eles começaram a gritar: Senhor, o que veio fazer? Atormentar a gente antes do tempo. Eles vão ser atormentados no inferno, e você está agora aqui para colocar eles no lugar. Então a hospedagem da glória de Deus no meio das tribulações tem uma razão. Botar
o mundo espiritual debaixo do controle do reino de Deus. Botaram o reino de Deus em controle. Segunda coisa, a hospedagem que nos torna perseguidos. Versículo 19. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Está escrito, todos. Se você estiver vivendo piedosamente, estiver desfrutando aí um bom tempo, agradeça ao Senhor, porque a perseguição vem. Mas a perseguição vem, não é porque Deus, assim, sabe aquele velhinho, que ele é muito antigo, né? Nunca teve começo. Então, o velhinho, já, talvez pela idade, já ficou meio esclerosado. Deus não é um velhinho esclerosado, que fica olhando para você, para ver a primeira coisa errada que você faz e pá! O que é isso? Se ele quisesse fazer isso, ele não tinha dado Jesus para morrer por você, para salvar você. Ele não é esse Deus. Ele é um Deus maravilhoso, que antes que você pensasse em alguma coisa, ele já fez. Amém? Ele é o seu Deus. Então, olha só, versículo 19. Nós somos perseguidos por quê? Versículo 19. Vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas, arrastaram para a praça na presença da autoridade. Sabe por que você é perseguido? Porque você muda os valores do mundo. Sabe qual era o valor, por exemplo, naquele lugar? O pessoal ganhava grana em cima da adivinhação daquele demônio. Aí chega o Paulo e acaba com a festinha. Fecha a firma. Entendeu? Fale da falência na firma. E aí não tem mais entrada. Quando você chega, os valores têm que mudar. Porque você chega nas trevas e as trevas têm um valor. O mundo tem os seus valores. Mas quando você chega, sabe quem chega? Os valores do reino de Deus em você. E chega a autoridade. Jesus disse assim, toda a autoridade, Mateus capítulo 28, versículo 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse, ide. Sabe o que quer dizer isso? Quando ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse, ide. Ele quis dizer, vá com a minha autoridade. É isso que significa isso. Por isso que ele disse antes, toda a autoridade me foi dada. E daí disse o ide. Ele estava querendo dizer, vá com a minha autoridade. Então eu quero que você não esqueça, quando você está indo, não interessa, indo para o trabalho, indo para a escola, indo buscar a esposa, indo buscar o marido, isso não interessa. Você está indo com a autoridade, porque te foi dada. É autoridade delegada, baseada no quem tem autoridade. No nome dele você fala e as coisas acontecem. Amém? Então foi dado para mudar os valores do mundo. Para isso que você recebeu autoridade. Veja o versículo 20. Perseguidos por confrontar o sistema do mundo. Você muda, mas você tem que confrontar. Veja o 20. Elevando os pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Você é um extraterrestre para o mundo. Você é do reino de Deus. Você não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí quando você chega, você muda o negócio. E aí o mundo não quer. A tua presença chega, muda. E aí o mundo não quer. Você confronta o sistema. Você chega, você confronta. Eu estou lembrado do ano passado. Eu fui visitar um amigo, era aniversário. Não é cristão. Eu tenho alguns amigos que eu estou evangelizando. Eu primeiro me torno amigo, depois levo para Jesus. É assim que tem que ser. E me torno amigo do jeito que eles são. Não tem que mudar para mim ser amigo deles, não. Porque eu sou quem sou e o que eles são não me afeta. Eu afeto eles. Então, eu estava lá e estava toda aquela renca de gente. E uma festa. E coisa para cá, e coisa para lá, e tal. E aí eu chego. Termina aqui meio tarde o culto, era almoço. Eu cheguei depois do culto e eu chego. Quando eu cheguei, foi como se o ambiente ficou assim diferente. E o pessoal, eu parei o carro lá em cima e enquanto eu ia descendo, até eu chegar no lugar, estava todo mundo. E de repente, eu sou bem conhecido, quase todo mundo que estava lá me conhecia. Aí, quando eu cheguei assim, calou. Eu falei, Jesus, será que eu sou tão extraterrestre assim? Como é que eu vou fazer esse negócio? E já tínhamos meio alegrinho, né? Porque estavam chutando uma cervejinha. Né? E tinha uns já que estavam alegrinhos, tinham chutado demais a cervejinha, né?
Aí eu fiquei por ali e tal, e aqui no ambiente ficou assim, um troço de louco. Eu falei, mas Jesus, como é que eu vou evangelizar esse negócio? Esse povo aí, com esse ambiente, né? Se eu chego, eles comem. Eu falei, eu vou fazer uma coisa aqui, que eu não faço, eu nunca faço. Mas eu vou fazer aqui porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E eu sei quem eu sou. Né? E aí eu sentei no meio, era uma mesa bem grande, uma mesa quase desse tamanho assim. Eu sentei logo no meio, bem na metade. E aí, passa para cá, a cervejinha, passa para lá. E eu fiquei olhando assim e falei, aí uma hora eu disse assim, eu me levantei e disse para o pessoal, como é que é? Vão discriminar? Vão? Todo mundo olhou para mim e falou, e aí um deles teve a ousadia e perguntou, o que o senhor está falando? Eu falei, ó, maior solão, estava sol, era verão, vocês não vão me dar uma dessas pequenininhas aí para mim tomar uma cervejinha? Eu podia ver, eu podia ler o que estava no pensamento. Eu falei, espera, vocês não esperam, espera. Aí me deram a cervejinha, eu tomei. E aí, quando terminei de tomar a cervejinha, outra cervejinha, né? Eu falei, não, agora eu não vou tomar mais, eu já tomei uma. Aí, eu falei, não, o negócio é o seguinte, gente, é que eu tomo uma cerveja, mas se eu não dominar a cerveja, ela me domina. Então, eu tenho autoridade para tomar, para não tomar, se eu for na minha casa, você não acha nenhuma lá. Mas se eu estiver aqui, se você me der uma cervejinha, eu tomo com você. Não é pecado. Jesus tomava um negócio bem mais sério, que era vinho. E tem bobo por aí dizendo que o vinho do tempo de Jesus não tinha álcool. Se você for ler, em Coríntios, diz que eles ficaram bêbados na Santa Ceia. Está escrito lá. Não tinha álcool sim. Está lá em Coríntios. Está escrito, capítulo 11. Não tinha álcool sim. Então, aí eu falei assim, eu não tenho nada, né, contra uma cervejinha. Agora, eu tenho de não ter domínio próprio. Tomar mais do que deve e depois ficar falando palavrão, tá? Palavrão correndo, né? Ficar falando palavrão, desrespeitar as pessoas, porque aí você toma mais do que deve, perde o domínio próprio. Aí eu falei, yes! Então, às vezes, você precisa fazer isso. Você tem que saber que você chegou. E você muda os conceitos, você muda as coisas. Você tem que primeiro saber quem você é. E ter certeza de quem você é. E ter certeza por que você faz o que você faz. Qual é a razão pela qual você está fazendo isso. Se é só para tomar uma cervejinha, então você está com a razão errada. Se você não pode ficar sem tomar, eu digo não tome mesmo, porque aí você já passou do ponto, está viciado. Já está sendo dominado. Ok? Então, você tem que confrontar o sistema. E como é que você confronta o sistema? Tem muitas maneiras, muitas maneiras. E aí, depois quando eu terminei e tal, o meu sermão, né, ninguém pensou que eu estava fazendo sermão, mas era isso que eu estava fazendo. E aí, tinha um que estava chutadaço, já estava assim, ele disse assim, pastor, o senhor está com toda a razão. O senhor está certo, pastor, é isso mesmo. Eu falei, pô, sim, claro, eu sei que eu estou. Um negócio assim, fantástico, né? Mas ninguém ficou pensando que era um extraterrestre, sou do outro mundo. Pelo contrário, dei minha mensagem foi muito boa. Somos perseguidos porque nós confrontamos a cultura e os costumes do mundo. Veja o versículo 21 que diz aí. Olha aí, ó. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Quando você chega, você confronta. Você confronta a cultura, você confronta os costumes, você confronta tudo. Para eles era normal ter um demônio vendo a sorte. Aliás, quando eu não era crente, antes de que eu conhecesse Jesus, tinha um tio meu que era espírito e via sorte no baralho. A coisa que eu mais gostava era de ir lá para ele botar um baralho para mim. Agora, eu gostava dele. Agora, o que aconteceu? Ele morreu comido literalmente de vermes. Então, um verme no estômago dele, ele morreu comido de vermes. Portanto, espiritismo não vem de Deus. Morreu comido de vermes. E a gente tem que confrontar a cultura. Tem que confrontar.
Ok? E veja o versículo 22 a 24. Olha lá. Nós não gostamos dessa parte, né? Mas quando nós hospedamos a glória de Deus, isso vem no pacote. Ok? Não tem muita saída. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitar com varas. Uau! Com varas. Agora veja o 23. E depois de darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda segurança. Hospedando a glória de Deus. Sabe o que? Se eu e você talvez estivéssemos lá, sabe qual talvez seria a primeira coisa? Não estou dizendo que seria, mas possivelmente seria, porque isso acontece normalmente. Sabe qual seria a primeira coisa? O que adianta servir a Deus? Quanto mais a gente serve a Deus, olha o que acontece. Expulsei um demônio, fiz uma coisa boa, olha o que aconteceu. Não é exatamente assim que nós, os seres humanos, somos? Nós tendemos a viver exatamente assim. Olha, o que adianta fazer o bem? Olha, quanto mais eu faço o bem, pior a coisa fica. Não ficou pior, porque você tem o Espírito Santo, o Pai, dentro de você. Você imagina aquelas varadas que Paulo e o Silas, eram os dois que estavam lá. Enquanto aquela vara descia no corpo deles, que era templo do Espírito Santo. Você imagine como Deus se sentiu. Pelo abuso do templo dele. Sabe, nós muitas vezes queremos tomar vingança nas nossas mãos. Tem um versículo que diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós não precisamos. Entendeu? Então estava lá o Espírito Santo. E eles sofrendo na carne. Mas na carne a coisa é passageira. Entenderam? E aí o versículo 24, veja o que nos diz. E esse, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Agora imagine, veja essa imagem comigo. Rasgaram as roupas, para não ter roupa para atrapalhar a vara, e chegaram à vara deles, eles estavam todos cortados, sangrando, levam eles para a cadeia, e aí o carcereiro recebe uma ordem, ponha na segurança máxima. A segurança máxima era o seguinte: era um tronco aqui fincado e cadeado. Você chegava, botava e prendia no tronco, além das grades das portas. Você já pensou? E aí eles lá, sangrando, sem cuidado, sem ninguém fazer nada, esquecido lá. Aparentemente esquecido lá. Porque esquecido eles não estavam. Mas de repente, sabe o que acontece? Olha só, terceiro ponto aí para a gente terminar. Hospedando a glória, hospedando algo maior do que os nossos sofrimentos. Gente, a gente às vezes fica pensando que o nosso sofrimento é a maior coisa que existe. Isso não é nada. Você está hospedando algo muito maior do que o teu momentâneo sofrimento, do que a momentânea coisa que acontece com você. O que está em você é muito maior do que isso tudo. Então o que eles estavam hospedando era muito maior do que isso. Veja só, versículo 25. Olha o que diz aí. Por volta da meia-noite. Gente, e pode ter certeza, agora era meia-noite. Pode ter certeza que isso aconteceu meio pela tarde lá, não era de noite. Agora já é meia-noite, e eles estão lá sangrando, ferido, sem comer. Por volta da meia-noite, o que acontece? Por volta da meia-noite? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A graça estava lá, a glória estava lá. Sabe, a alegria estava lá. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo, não tem nada a ver com a sua alma. A alma podia estar meio deprimida, a alma podia estar meio reclamona, a alma podia estar resmungando, mas lá dentro tinha o Espírito Santo. E se você hospedar direito a glória de Deus, em qualquer situação, o que tem lá dentro vai se manifestar. Então, de repente, o Paulo deve ter começado a sentir assim, e aí vem aquele hino na cabeça dele. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a cantar. E ele lembra, e ele começa a orar. E ele diz assim: mas Senhor, era isso que eu fazia com os outros, porque foi isso que Paulo fazia com os outros antes. Era isso que ele fazia. Senhor, que privilégio agora de ser feito isso comigo.
E ele orava e cantava. Então aquele que sai, gente, a transformação na nossa vida não vai acontecer de fora para dentro. É de dentro para fora. Sabe por quê? Porque quando nós hospedamos a glória de Deus em nós muda as estruturas mentais, as estruturas da nossa alma. Porque as estruturas da alma, normalmente, num caso como esse, devia estar chorando, reclamando, maldizendo, fazendo tudo o que normalmente é feito. Mas as estruturas mudaram lá dentro. E aí então agora, o Espírito Santo, o Pai, a adoração, a hospedagem sai. E eles começam a cantar, louvar. A alegria cristã não depende das circunstâncias. O louvor e a oração deve ser a resposta do cristão para os momentos de perseguição. Seja perseguição de gente contra você, seja perseguição demoníaca na tua vida, seja qualquer tipo de perseguição. A resposta do cristão é a oração e o louvor. Se você orar e louvar, a coisa sai. Tem que fugir. Não tem lugar para duas coisas. A tristeza foge. Foge tudo. Não tem. Não tem como ter duas coisas diferentes no mesmo lugar, ocupando o mesmo corpo. Até a lei da física. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Entendeu? Então, olha só. A resposta cristã. Versículo 26. Ele louva e ora. E o que é que acontece? A oração e o louvor libera a glória de Deus. Então eles começam a louvar e orar, e aquilo saía do espírito deles, e eles estão lá louvando, orando, adorando, e todo mundo assim, sem entender nada do que está acontecendo, porque o mundo não vai entender, a lição vem depois. Você pode dar a lição depois. E eles estão pensando, esses estão doidos. Bem que me disseram que esses cristãos eram doidos. Olha como é que são. São doidos puros. Olha aí, amarrado no pé, aqui com a gente, porque estavam nessa prisão de segurança máxima. Sangrando, não comeram, e estão louvando e adorando. Eles disseram, esses cristãos são doidos. Mas a glória estava sendo manifestada. E de repente, quando essa glória começa a sair, e ela é dirigida a Deus, sabe o que começa a acontecer? A glória, ela vai vertical, mas ela vai horizontal. Ela começa a sair deles. E eles começam a ver. Falam, não, peraí, esse pessoal tem alguma coisa diferente, que a gente não tem. Tem alguma coisa diferente. Então, o que acontece? Eles se tornam os líderes ali na cadeia. Sabe, você é um líder, meu irmão, em qualquer circunstância. Amém. Lembra de José do Egito, onde ele botava o pé dele, ele era o líder. Porque Deus, o Jesus que habita em você, é o líder sobre qualquer circunstância. Aleluia. E você precisa liderar, governar sobre qualquer circunstância. Então aí eles estavam governando sobre aquela circunstância. Hospedar a glória de Deus é governar sobre as circunstâncias que vêm contra você e que não são boas. Não são boas. Mas Deus permite que venham. Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar a glória dele. Primeiro na sua vida, depois para os outros. Tremendo isso, hein? Agora olha só, versículo 27 e 28. Vamos ver o que diz aí. O carcereiro, não, antes, versículo 26. Então eles estavam louvando, adorando o Senhor, os companheiros de prisão estavam ali ouvindo. Mas de repente a glória de Deus é liberada. E sabe, nós ouvimos aqui com o pastor Filipe falando para a gente sobre o papel dos anjos na vida do cristão. Os anjos são agentes de Deus a trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. Sabe o que acontece? Quando a glória de Deus é liberada, Deus diz, anjos, vá lá e resolve esse problema para mim. E o texto nos diz que o que aconteceu? Um terremoto. Mas aquilo foram anjos. Os anjos vieram e balançaram o lugar. A tua adoração, a tua oração tem que chacoalhar o lugar. Amados, às vezes eu tenho vergonha das nossas orações aqui na igreja. Eles não chacoalham nada. Tinha que chacoalhar o lugar. Tinha que balançar as vidas. Nós temos que orar assim. Sabe, a oração que vem da hospedagem, da glória de Deus que você está fazendo, ela balança as coisas, ela traz um temor. Então veio ali aquele balanço.
E aí as portas se abrem e as cadeias se soltam. Um furacão, um terremoto que tinha chave. Imagine, eles estavam presos, com um cadeado nos pés, e abriu-se. Vocês já pensaram nisso? Que coisa tremenda. Claro que foram os anjos. Deus liberou o auxílio. Sabe? Você foi levantado para triunfar sobre os problemas. Amém. Se baterem em você, se te insultarem, não interessa. Você ainda é vitorioso. É como Davi. Tudo que você tem que ter é uma mentalidade de alguém que hospeda a glória. Como a de Davi. Porque no fim, você é o vencedor. Você já é vencedor. Amém? Então, o louvor e a oração libera a glória de Deus. Há um terremoto, aquele negócio todo acontece. Agora veja o 27 e 28. E o carcereiro desperta do sono, viu as portas abertas, pegou uma espada e ia se suicidar, pensando que todo mundo tinha fugido. O que vocês acham que era natural? Porta aberta, cadeia caída, prisão de segurança máxima, porque aquele pessoal queria estar fora, mas de repente, sabe o que acontece? Por causa de Paulo e Silas, da adoração, da glória que foi liberada naquele lugar, ninguém se levantou. Aqueles presos, os piores presos, aqueles marginais que matariam alguém que chegasse perto, estrangulava para tomar chave e sair correndo, agora estava liberto e sentado. Sabe por quê? Por causa da liberação da glória de Deus. Amados, esse lugar aí foi em Filipos, era essa cidade. A igreja de Filipenses nasceu aí na cadeia. Você está ouvindo, nós estamos lendo o nascimento de uma igreja. Nasceu com os prisioneiros, aqueles caras que tinham aquela vida torta. Você imagina agora a glória de Deus invadindo a vida deles, e eles saem com uma vida torta, todo mundo conhece a safadeza deles, eles saem agora e a vida é diferente. Agora eles não fogem mais da cadeia, não precisa mais. E a vida deles é diferente. Imagine. Deixa eu te dizer isso. Olha aqui para mim, todo mundo, por favor, olha para mim. As coisas vêm na nossa vida e nós não vemos totalmente qual é o propósito de Deus. Nós entendemos, às vezes, só uma pequena parte, só a parte natural. Mas Deus tem um propósito que vai muito além do nosso entendimento. Sabe, o propósito de Deus foi plantar aquela igreja começando na cadeia. Eu e a Alice podemos contar essa história para vocês. Quando nós descemos de Chicago para cá, eu terminei lá o doutorado, nós viemos para cá, e eu tinha prometido para a Alice que a gente não ia plantar uma nenhuma igreja, nós somos plantadores de igreja, e nós só íamos ajudar por aí as igrejas, mas daí não teve como ajudar por aí as igrejas, né? Porque você chega e você é mais ou menos pregador, né? E aí o pessoal fica com medo e ninguém te aceita, né? Todo mundo pensa que você vai chegar e vai tomar a igreja, que é o comum por aí, né? Então, aí nós resolvemos plantar uma igreja, porque não teve lugar para a gente ficar. Por essa causa. Porque eu não queria, eu queria ajudar alguém. E o maior desejo do coração é arranjar um pastor e ajudar ele a suceder. Mas aí não deu, aí plantamos a igreja. E aí quando nós fomos plantar a igreja, as coisas começaram a acontecer. E vocês querem saber onde que a igreja nasceu? Na porta da UTI. Filipe teve um acidente. Aí o Filipe, está lá atrás, quebrou a cabeça daqui até aqui, se você prestar atenção, ele tem um riscão aqui, quebrou a cabeça atrás, ficou em coma 18 dias, disseram que ele não ia viver, se vivesse, ia ser vegetal. Aí os amigos do Filipe, com quem ele andava naquele tempo, estavam desviados da fé, começaram a chegar tudo lá. E adivinha o que começou a acontecer? Tinha 50, 60 pessoas lá no lugar. A gente mudou praticamente para a entrada da UTI, ali em Alfareta, naquele hospital lá que tem na Alfareta, como é que é o nome? North Fulton. No North Fulton. Teve muita, a igreja começou naquele lugar. Foram lá que se converteram os primeiros. Porque sabe por quê? Porque estava lá o Filipe e a gente crendo, Deus tinha dado uma palavra, e a gente crendo na palavra do Senhor, que o Filipe não ia ficar lá e não ia ficar vegetal e nada disso, e a pessoa ia chegando e a gente ia evangelizando. E tem alguém aí, um amigo nosso, que nós ganhamos para Jesus, a Marisa, ela chegou com o filho dela mais velho, o André, com o braço quebrado. E eu estava chorando, desesperada, porque o André tinha quebrado o braço. Tem gente que estava aqui, tem gente que é daquele tempo aqui.
E a gente estava com o Felipe no coma, parecia uma múmia. A cabeça desse tamanho, um show. Cano por tudo que ela tinha, mais de 40 canos e tubo e coisas chegando no Felipe. Sério. E ela chorando. E a Nícia lá. E a gente lá. Hospedando a glória de Deus. Liberando. E o pessoal, as mulheres que ficavam ali atendendo, né? As enfermeiras. No começo uma delas disse, mas que tanta gente é essa que vem? Eu falei, não, é que eu sou pastor e tal. E elas eram crentes. Ela disse, o senhor é pastor? E sim. E aí a gente dava as mãos e ficava orando com o pessoal todo lá, era aquele negócio, e aí ela ficava lá no quadradinho dela intercedendo. Um negócio tremendo, sabe? Eu quero dizer, Deus sabe o que Ele tem nas circunstâncias. E nós, às vezes, não conseguimos ver. E quando nós reduzimos as coisas só a mim, não está bom para mim, porque eu estou ferido, levei varada, está saindo sangue, está ruim para mim, porque eu tenho um filho que está lá, mal à morte, está em coma. Não libera a glória. Mas quando você consegue sair de você mesmo, os propósitos superiores que Deus tem na tua vida começam a ser revelados. Começam a ser revelados. Se alguém me dissesse que um dia eu ia plantar uma igreja que ia começar na UTI, eu dizia, né, tá doido. Assim. Tremendo. E aí eu acho que essa igreja aqui é doida, porque o jeito que ela começou na UTI, e depois sabe como é que ela teve assim um crescimento? Foi quando o meu outro filho, Roberto, foi preso, nós fomos para o Brasil, aconteceu um crime aí, para aqueles que não sabem, contar rapidinho, de morte, mataram uma garota na high school que ele estudava, estruparam ela, desmembraram o cadáver, mataram, primeiro violaram ela, depois jogaram na beira de um riacho seco, meteram gasolina e puseram fogo. A gente estava no Brasil na época. A gente chegou, foram entrevistar as pessoas, contamos que a gente não estava no lugar, mostramos tudo, passagem, carimbo do passaporte, tudo direitinho. Ficamos na nossa paz. Dali 2 anos prendi o Beto, com essa acusação. Aí ele foi para a cadeia. E sabe o que começou a acontecer? Aí o pessoal começou a ir lá em casa. Para a gente ir nas cortes. E aí eu aprendi tudo sobre o sistema penal americano. Por isso eu posso ajudar as pessoas hoje em dia. Essa foi uma das grandes lições, não só essa, mas essa foi. E aí sabe o que acontecia? A gente passava numa vigília e no outro dia a gente ia para lá. Era uma invasão naquela corte, lá do Cherokee. A gente entrava lá, a gente entrava orando e a gente orava naquele lugar, amarrava tudo que era demônio. Era um negócio assim doido que acontecia na corte. E na cadeia, então, acontecia cada coisa doida. Ligiane, fica de pé. Posso contar a tua história? Pode. Está ali ela, se alguém quiser perguntar detalhes, eu vou contar por cima. Essa Ligiane, se alguém quiser saber depois da história toda, pergunta. Porque ela conta o resto. Um dia a gente tinha um schedule, tinha que fazer um schedule para ir visitar na cadeia, porque não podia ir muita gente para visitar o Beto. Aí a Ligiane já tinha ido e ela disse, eu tive um sonho, eu tenho que ir lá para contar meu sonho pro Beto, porque eu tive um sonho. E eu falei, qual foi o teu sonho? Ela era crente nova, eu ganhei ela na universidade, enquanto eu dava aula na universidade, eu ganhei a Ligiane. Ela e mais um tanto lá. Mas olha, aí a Ligiane disse, eu vi uma mão grande assim, e tinha alguém lá na mão, e era a mão de Deus, e o Beto estava lá na mão de Deus. Aí a Ligiane conseguiu trocar lá não sei com quem, e lá fomos nós. E aí, o que aconteceu? Quando a Ligiane chega lá para contar para o Beto, vem lá o Beto assim, roupa abóbora, cadeia no pé, cadeia aqui. E daí você ficava atrás de um vidrão, prova de bala, um telefone do outro lado e do outro lado. E aí o Beto veio com um negócio assim na mão. E aí chegou, sentou, a Ligiane foi, e falou, ele pôs assim, no vidro, pá! E adivinha que estava desenhado? Uma mão enorme e alguém na mão dele. E ele disse para a Ligiane, foi esse sonho que você teve, né? Glória a Deus. Foi isso ou não foi, Ligiane? Verdade. Então, coisas. E aí o Betão teve que ficar em house arrest, daí todo mundo ficava para lá, minha casa era lotada, a meninada ia para baixo, os homens ficavam em cima e trocavam, e era aquele negócio, os garotos
Foi um negócio tremendo. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês, contando uma historinha bonitinha? Não. Eu estou dizendo para você que além das circunstâncias que você vê, tem o que você não vê. Amém. Gente se converteu por causa disso. Coisas aconteceram. Se você hospeda a glória de Deus, pastor, vai acontecer eu me converti nessa época. Ah, é fruto da cadeia. Joia, Rogério. O Rogério é fruto. Pergunta para ele. As garotas dele se converteram e aí o Rogério queria saber, mas que negócio doido é esse? E o Rogério foi na cadeia algumas vezes, não foi? Com a gente, nas cortes. Pastor, e a união do povo, eu estava lá no dia que o juiz perguntou se a gente colocava, quem colocava os bens à disposição daquele rapaz ali, a igreja toda se levantou na corte. É um negócio tremendo, tremendo. Terminando esse assunto, para a gente terminar o assunto todo, aí era para ter acordo para soltar e não tinha fiança. Não era para ter fiança, porque era um crime inafiançável. E aí, estava todo mundo assim, de mão dada, orando, porque era um negócio mais importante que ia ter. Ele ir para casa e ficar com aquela bracelete no pé, de house arrest, mas pelo menos ir para casa, porque ele estava no pavilhão M, que quer dizer murderers, assassinos. Era nesse pavilhão que ele estava. Aí, todo mundo de mão dada lá e orando e tal, todo mundo orando, e o juiz olhava, e eu observo outra coisa, de olho aberto, quero saber o que vai acontecer. E aí, termina lá as coisas, o juiz disse assim, eu quero um tempo agora para me decidir, eu vou lá atrás, e ele saiu. Dali um tempo ele voltou e disse assim, eu fui lá atrás, pensar no caso, e eu ouvi a Deus. Nunca se diz isso numa corte. Ele disse isso, quem estava lá sabe disso. Eu ouvi a Deus. E deu bom descoberto. O camarada da acusação, né, como é que é o nome dele? O promotor, o prosecutor, saltou e disse, não. Ele bateu o martelo e falou, te prendo por contempt. Por desacato à autoridade. E o Beto foi para casa. E daí aquele negócio virou. Vocês estão entendendo a mensagem de hospedar a glória de Deus? O que isso significa? Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? É isso que eu estou querendo dizer. Na sua vida, Deus tem um propósito maior do que o sofrimentozinho que você passa, do que as coisinhas que você passa. Deus tem um negócio maior que você não entende. Se você hospedar a glória direito, se você hospedar a glória de Deus como tem que ser hospedada, a glória se manifesta. Em nome de Jesus. Assim nós terminamos. Sabe o que acontece? A glória se manifestou, houve salvação, e o camarada ia se suicidar. O Paulo disse, não se suicide, estamos aqui. E ele falou, e ele vai e traz uma luz, e ele está trêmulo. Por que ele está trêmulo? Por causa do Espírito Santo. Liberou a glória, que ele está tremendo. E ele diz assim, não é possível que ninguém fugiu, não posso acreditar. E ele diz, não, confia aqui, está todo mundo aqui. E ele trouxe trêmulo, e aí ele tira eles para fora, e ele se ajoelha. Aquele cara, coração duro, que meteu lá as algemas, botou lá no pau, lá no tronco, algemou e botou lá, coração duro, não passou nada nas feridas dele, não fez nada. Agora se ajoelha e diz assim, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Sabe, hoje às vezes eu fico decepcionado, primeiro comigo mesmo, porque a gente fica tentando empurrar a salvação das pessoas. O que Deus quer é que deixa liberar a glória, e as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ser salvo? Igual esse cara. Quando liberamos a glória de Deus, é isso que acontece. O que devo fazer? E aí a salvação. E sabe? A glória de Deus é vista. E aí vem o anjo, ele sai, e aí o camarada leva eles para casa, e era de noite, porque era que horas que disse que era? Meia-noite. E aí o cara disse, mas eu não posso esperar para ser batizado não, eu quero ser batizado agora. Ele falou, se você crer, ele falou, e a minha família inteira, vou eu e a minha família, e eles batizam ele e a família inteira. Que coisa tremenda é a liberação da glória de Deus. Que coisa tremenda é você hospedar a glória de Deus, sabendo o que você está fazendo. Ela resolve as tuas circunstâncias, ela levanta você, entendeu? Daí depois vem toda aquela conversa mole que vem lá para frente do Paulo. Não, sou cidadão romano. Desculpa, vocês bateram em mim, eu fiquei quieto. Eu não podia ter dito isso quando começaram a açoitar. Não disse. Ok? Você tem que discernir o que está acontecendo na sua vida. Discernir. Essa é a palavra de ordem. Eu quero terminar nessa manhã. Conclusão. Quando hospedamos a glória de Deus de maneira correta, também temos o poder para liberá-la.
Quando liberamos a glória de Deus, ela produz transformação permanente. Aqueles nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. Nunca mais.